E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir como sempre o seu like e também sua inscrição no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer algumas atualizações sobre as posições de um dos maiores investidores do Brasil, Luiz Barsi Filho, conhecido pela sua estratégia de dividendos. Então, recentemente foi postado um vídeo falando sobre o que ele está fazendo. Ele falou posições que ele vendeu em 2023 e em 2024 e posições que ele está comprando, que ele está interessado nesse ano. Então, muitas pessoas acham que Luiz Barsi nunca vende seus ativos. Na verdade, o que ele faz é uma substituição. Então, ele tem sua carteira de dividendos. Quando ele vê que uma empresa não está pagando mais aquilo que ele acha que deveria pagar, ele realiza sim a venda, mas para substituir por um novo ativo que contemple um dividendo superior àquele que ele se desfez. E ele fez algumas movimentações, tanto em 2023 como em 2024. A gente não tem acesso às participações atualizadas dele. Mas volta e meia ele grava alguns vídeos, participa de algumas entrevistas, onde ele revela mais ou menos o que ele está fazendo ou deixando de fazer. E recentemente, há muito pouco tempo, ele falou sobre participações que ele está se desfazendo. E a primeira participação que a gente vai falar que ele se desfez recentemente é a Ultrapar, uma empresa que ele tinha faz muito tempo na carteira dele e que pagava bons dividendos. Porém, ele resolveu se desfazer desse ativo porque, segundo ele, os dividendos não estavam sendo tão generosos assim e ele já tinha posições em 3 empresas desse mesmo setor. Então ele tinha Cosan e Vibra. Ele resolveu manter apenas Cosan e Vibra e se desfazer de Ultrapar desse mesmo setor. Portanto, essa foi a alteração que ele fez faz pouco tempo. Então ele está mantendo participação nesse setor apenas em Cosan e em Vibra, que segundo ele são empresas que honram mais os seus acionistas. Cosan com um potencial alto de valorização, Vibra também, e com um potencial de dividendo projetivo lá no futuro muito mais alto do que ele julga ser a Ultrapar. Outra empresa que ele resolveu se desfazer há pouquíssimo tempo é a Eletrobras, só que ele não se desfez totalmente da Eletrobras, ele se desfez da Elet 3, as Eletrobras ON, já que segundo ele a Eletrobras PN paga muito mais dividendos. Então ele resolveu manter uma participação nas ações preferenciais apenas, concentrar o que seria totalmente a Eletrobras em apenas ações preferenciais da Eletrobras para ganhar um dividendo projetivo superior no futuro e também os dividendos atualizados melhores do que ele teria tendo uma diversificação nas duas empresas. Então ele resolveu focar naquela que paga mais devido ao fato de sempre estar com preço um pouco mais barato e com mais desconto por ser uma ação preferencial. Outra empresa que ele se desfez e que todo mundo já sabe é Itaúsa, uma ação que gerou muita polêmica quando ele saiu, já que é queridinha dos investidores, principalmente os investidores iniciantes que estão começando a investir na bolsa. São poucas as pessoas que começam a investir sem entrar em Itaúsa. Itaúsa, realmente, eu concordo com o fato de ele ter se desfeito delas, porque o dividendo dela é insignificante. A base acionária da Itaúsa está muito grande, ou seja, o rateio do pagamento acaba sendo dividido em muitos acionistas, então o dividendo já diminui só por isso, e o pagamento em si dos dividendos está muito baixo se comparado com os dividendos do passado. Eu lembro que em 2019 eu ganhei um dividendo muito alto no começo de 2019 e isso nunca mais se repetiu e as ações não vêm apresentando resultados significativos nem sequer na sua cotação, sempre andando de lado e nunca desenvolvendo valorizações significativas. E outro fator que fez o Luiz Barsi vender também é o fato dela ter aumentado sua diversificação em outros ativos que ele julga não tão interessantes. Então ela começou a entrar mais em alpargatas e outras empresas, a CCL, por exemplo, que são empresas que o Luiz Barsi não vê como boas oportunidades e prefere não fazer parte delas. Ele preferia quando ela estava mais focada mesmo no Itaú. Portanto, agora ele não vê mais futuro em se investir em Itaúsa e por isso ele se desfez dessa posição. Essa posição ele se desfez no ano passado mesmo.
Outra ação que ele se desfez faz pouquíssimo tempo é o Banco do Brasil Seguridade. Segundo ele, o Banco do Brasil Seguridade chegou num preço muito elevado de cotação, que não justifica comprar mais para ganhar mais dividendos e também não justifica manter na carteira, sendo que tem outras participações que ele pode se posicionar e ganhar dividendos mais significativos do que ele vinha ganhando ao longo do tempo. Então ele gosta muito do BB Seguridade, só que resolveu se desfazer porque ele achou outras oportunidades superiores para alocar seus recursos. Mas afinal de contas, a gente já falou sobre várias ações que ele vendeu, quais ações ele está direcionando todo esse recurso que ele está vendendo. Então, segundo ele, os dois principais pontos de investimento dele estão sendo duas empresas. A Auren, que é uma empresa que pagou excelentes dividendos nos últimos tempos, e ele está alocando muito capital nessa empresa, e também na Caixa de Seguridade. Porém, ele falou que a Caixa de Seguridade chegou num preço um tanto quanto elevado, então ele está segurando as compras. Ele vai esperar chegar em preços mais interessantes para alocar mais em Caixa de Seguridade. Outra empresa que ele parou de alocar, que ele está louco de vontade para investir, segundo ele, é o próprio Banco do Brasil. Quando estava R$ 29, R$ 30, ele havia falado que estava investindo pesado no Banco do Brasil, mas agora, como a cotação andou muito, ele está com certo receio de comprar mais ações de Banco do Brasil, embora ele esteja com muita vontade de comprar mais ações. Outra empresa que ele também vive direcionando seus recursos é a Taurus Armas, que é uma empresa que ele vê como uma excelente oportunidade. Então é isso, o Barsi sempre está realocando seus ativos. Algumas pessoas acham que quando ele fala que só compra, é na forma literal, que ele realmente só compra e esquece as ações. Realmente ele faz isso muitas vezes, só que quando ele fala isso, ele está falando não que ele não vende para realocar, ele não vende para utilizar os recursos, já que os recursos que ele ganha com as vendas, ele realoca em outros ativos. Então quando ele diz que não vende, ele está se referindo a isso. Ele está sempre usando os mesmos ativos e quando ele vende para realocar em outras posições. Então, a carteira dele sempre está se expandindo e nunca está diminuindo de tamanho. Ele só investe para aumentar cada vez mais seus dividendos, esperando bons momentos de compra, fazendo realocações e ajustando esse dividendo projetivo para ele sempre ficar com o máximo de dividendo possível, alocando o mínimo de recursos possíveis. Então, é uma estratégia que faz total lógica e que eu concordo com ele e até aplico na minha carteira pessoal, porque faz muito mais sentido. Esse negócio de buy and hold, por mais que algumas pessoas defendam fazer isso, eu acho algo que não faz sentido. Eu acho que você tem que estar sempre pensando numa realocação. Obviamente que não uma realocação burra a todo momento, especulando o tempo todo e dando dinheiro para as corretoras. Não. Mas você realocando de forma inteligente, de tempos em tempos, quando uma ação já valorizou muito, você descascar um pouco daquela ação para aproveitar outra numa oportunidade melhor, fazer boas compras, ganhar mais dividendos, etc. É uma realocação inteligente e de longo prazo. Não comprar e vender todo dia tipo maluco, mas também fazer buy and hold no Brasil, eu acho uma estratégia muito arriscada, porque os ativos ao longo de vários anos vão perdendo sua atratividade e às vezes faz sentido sim uma realocação, porque o dividendo diminui, porque a empresa valorizou demais e chegou num preço fora da realidade, que faz sentido vender, etc. Realocações são sempre importantes. Tanto que outros grandes investidores também fazem vendas, também fazem realocações. Lírio Parisotto faz realocações, Luiz Alves Paz de Barros faz realocações, Guilherme Afonso Ferreira faz realocações. Acontece que essas realocações são poucas e em momentos estratégicos, não é o tempo todo, que nem algumas pessoas pensam. Então, eu acho que vender e fazer realocações como o Luiz Barsi fez, e a gente está relatando nesse vídeo, em vários momentos vai fazer muito sentido e vai ser uma atitude muito lógica para a carteira dos investidores. Enfim, pessoal, se você gostou desse vídeo e se informou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e eu espero até o próximo vídeo aqui do canal.